manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes, naquele nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando sobre cada um de vocês as bênçãos de Deus, a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta programação nós vamos ler a Sagrada Escritura no livro de São Mateus, capítulo 7, no versículo 24 até o versículo 27. Mas antes de nós lermos essa escritura, nós vamos ouvir um hino com Os Semeadores, Páginas Vermelhas. Páginas vermelhas da igreja primitiva foram escritas com choro, com sangue, mas ela venceu. Eu ia chorar ao ver os irmãos fazendo das catacumbas suas congregações. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. Meus servos em perseguições, mas eu vou confortar. Eu ia ouvir o clamor dos valentes. A espada não impede o evangelho, porque Deus vai na frente. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. Apóstolo pregar, irmãos, é o momento da igreja ter que enfrentar. Permaneçam assim quando chegar a hora, porque vamos ser recebidos pelo Rei da Glória. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. São Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27 nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus abençoe suas bênçãos, acrescente suas bênçãos a palavra que foi lida. Nós vamos nesta programação falar um pouco acerca dessa escritura, e se nós fôssemos dar um título, eu gostaria de intitular esse pequeno tema, ou pequena mensagem, como um lugar de segurança. Um lugar de segurança ou um lugar seguro. Hoje se fala muito sobre segurança no mundo em que nós vivemos. Se fala sobre segurança no trabalho, segurança no trânsito, na escola, até sobre seguro de vida, né? Se vende seguro de vida. Então, é muito comentado sobre segurança. Só que essa segurança natural, não sou contra, isso é bom, é necessário que haja essa preocupação nas pessoas com a segurança natural para o corpo, para o lar, para a família, mas isso são coisas passageiras. A segurança mais importante no tocante à salvação é onde o homem teria que ter mais desejo de segurança. E infelizmente é nesse ponto que as pessoas menos têm lutado, menos têm se preocupado por segurança. Se preocupam por tantas coisas, por riqueza, por uma segurança financeira e assim por diante, mas esquecem daquilo que é mais importante, que é a alma. Sabendo que Salomão nos disse no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 3, no versículo 15 de Eclesiastes, Salomão, ele diz assim, que como nu eu saí do ventre de minha mãe, assim nu voltarei. Eclesiastes capítulo 5, melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do trabalho que possa levar na sua mão. O que Salomão quis dizer com isso? Que nós não devemos estar tão preocupados com as coisas dessa vida, porque daqui nada levaremos. Quando chegamos nesse mundo, cheguemos nu, saímos do ventre de nossa mãe. E assim disse Salomão, assim nós voltaremos nu, sem levar nada desta vida, sem levar dinheiro, sem levar fama, sem levar construções, edifícios, carros, nada levaremos. Mas há uma coisa que nós levaremos: o caráter, aquilo que nós fomos, o nosso caráter. Isso nós levaremos quando sairmos daqui. E é por essa causa que nós devemos estar empreendidos, constantemente preocupados. É por um caráter bom, um caráter santo. Há muitos que pensam que terão chance de acertar suas vidas após a morte. Não há bases na Bíblia para perdão de pecado depois que morre. Perdão de pecado somente se encontra através do arrependimento. Enquanto vive, enquanto temos fôlego de vida, temos chance para acertar nossa vida. E eu te convido, ouvinte, para enquanto você tem tempo, busque segurança para a tua alma. Você tem buscado segurança financeira,
Você tem buscado segurança para o seu corpo, você tem buscado segurança para a sua família. Tudo isso está bom, mas há algo mais importante que você tem deixado de lado, que é a segurança para a alma, é a segurança para a vida eterna, é a segurança para um passaporte desta vida para o além. Veja, ouvinte, mas hoje, infelizmente, as pessoas têm trocado a segurança da alma, a segurança na palavra, pela segurança nas religiões. E como nós lemos aqui em São Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz que Ele considera todo aquele que ouve a sua palavra e que escuta essas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha simboliza algo sólido. Rocha simboliza algo seguro. O único lugar de segurança é na palavra. A palavra de Deus é esta rocha. A palavra de Deus é algo inabalável. É algo que não tem como balançar para a direita ou para a esquerda. Ouvinte, mas infelizmente as pessoas têm trocado a segurança da palavra pela segurança na religião. Você chega e diz, você é um cristão? Eles dizem, sou de tal religião. Você é um cristão? Sou da fulana igreja, da beltrana igreja. Deus não quer saber se você é ou não é de qualquer uma dessas religiões que existam. Deus exige uma só coisa de você: se você é da palavra, se você está vivendo a palavra. Mas hoje, meu ouvinte, infelizmente, as pessoas têm pisado nas escrituras e ficado com suas religiões. Quando eles ouvem algo da Bíblia, você cita certas passagens escriturísticas que eles não têm vivido, seja o batismo em nome de Jesus que eles não têm praticado, seja a ceia que eles não têm praticado corretamente, seja qualquer for das doutrinas apostólicas que eles têm deixado de lado. E você diz, meu ouvinte, meu irmão, meu amigo, você tem que se batizar em nome de Jesus, porque é o único batismo bíblico. Eles dizem o que para você? Eles dizem, minha religião não ensina assim, meu pastor diz que não precisa. Estão agarrados, estão fazendo de homens o seu lugar de segurança, estão fazendo de denominações o seu lugar de segurança. Isso não é seguro, meu ouvinte. Disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando passar o céu e passar a terra, passará toda a denominação criada por homem, toda a filosofia, todo dogma humano, tudo isso passará. E aquele que estava agarrado, firmado nessas coisas, feita por homens, passará também. Somente permanecerá esta rocha, que é a palavra. Por isso eu te convido nesta programação, construa a tua casa espiritual na palavra, na rocha. Não perca tempo construindo em mentes humanas, em teologias, em denominações, sobre estatutos feitos por homens. Não, nem eles mesmos não se entendem. Mas a Bíblia, ela é algo sólido, seguro, firme. E eu estou te convidando que você tome esse passo. Pode ser hoje a última vez que você ouvirá Deus falando para você encontrar a segurança nele. Não deixe passar desapercebido esse clamor, esta mensagem que Deus está falando ao seu coração. Mas veja, meu ouvinte, em São João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. Jesus nunca disse: examinai a religião, examinai a placa religiosa, examinai os homens. Não, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, não confiou em si mesmo para lutar contra Satanás, mas confiou, não porque ele tinha medo, ele se achava fraco, não, mas porque ele sabia que havia um lugar sólido, que era a palavra. Quando Satanás se levantou contra ele, ele somente disse: Satanás, está escrito. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás vinha de um jeito, Jesus levava, cortava ele com a palavra, dizendo: está escrito. Este é o lugar de segurança, meu ouvinte, é a palavra. Não importa quão bem os homens preguem, não importa quão bonita seja a sua igreja, não importa quão velha ela seja, ela não é segura. Somente a palavra de Deus é segura. Examine a sua vida pelas Escrituras e conserte se ela não está encaixando nos requisitos bíblicos. Eva caiu por confiar na palavra de Satanás. Quando Satanás chegou para Eva através da serpente e disse: não disse Deus que podia comer de toda a árvore do jardim? Eva disse: sim, poderíamos comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comêssemos, nós morreríamos. Satanás olhou para ela e disse: mas certamente não morrereis. É que Deus sabia que no dia que vocês comessem, seriam aberto o vosso entendimento e vocês seriam como Deus. Olha, ouvintes, como Satanás é sagaz. Trouxe um sermão bonito para Eva. Quantos sermões bonitos, quantas mensagens bonitas têm sido pregadas para o povo, usando a Bíblia, porque Satanás usou a Bíblia também, usou a verdade, dizendo que Deus sabia que no dia que eles comessem seriam aberto o entendimento deles. Isto era verdade, só que ele acrescentou a essa verdade uma pequena mentira, dizendo: certamente não morrereis. E hoje muitos sermões bonitos têm sido pregados ao povo, mas é acrescentado algumas mentirinhas no meio, dizendo: não é necessário fazer aquilo, não é necessário ser batizado outra vez em nome do Senhor Jesus, não é necessário lavar pés depois da ceia, não é necessário crer num profeta, não existe profeta, é o falso profeta. Satanás enganando a Eva outra vez. Homens e mulheres confiando em homens carnais e deixando a palavra de Deus de lado. Mas no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que confia nas interpretações do homem. Alguém pode dizer: mas vocês confiam no homem também. Você que está pregando aí confia no homem chamado William Branham. Não, meu ouvinte, eu não confio no homem, não. Eu confio na mensagem que veio através dele. E eu sei que essa mensagem que veio através dele é Deus falando para a sua noiva. Eu creio nele como creio em Paulo, na mensagem de Paulo, de Pedro, de João, de quantos os profetas Deus enviou sobre a terra. Mas você que tem deixado de crer no profeta por causa do seu pastor que tem dito que ele é um falso profeta, você tem confiado no homem, você tem pisado nas Escrituras, porque ninguém até hoje conseguiu prová-lo que ele é um falso. Nunca
pois a mensagem dele nos veio chamando para dentro das Escrituras. Mas eles chamam de falso porque a mensagem dele, a mensagem que Deus enviou através dele, condena o pecado dentro das igrejas, condena essas doutrinas erradas. Maldito o homem que confia no homem. Também no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1 e 2, até o versículo 3, a Bíblia diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Quantos têm tomado conselho, mas não de Deus? Têm tomado conselho de homens. Agora, se um homem chegar para você e falar a palavra, você aceite, porque Deus não tem outra forma de falar a não ser através de homens. Mas você deve avaliar se aquilo que esse homem está falando encaixa com as Escrituras. Se encaixa, é Deus falando contigo. Se não encaixa, não tenha medo de negar o que ele está falando. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito. Porventura não é o que tem acontecido hoje? Estão se cobrindo com coberturas denominacionais, não estão mais se cobrindo com a palavra. Você pode dizer: não, eu estou me cobrindo com a palavra. Não está, porque se você estivesse se cobrindo com a palavra, a sua vida seria igual às Escrituras, o seu batismo seria igual ao batismo bíblico. Você não negaria as Escrituras como vocês têm negado. Veja só, tem se coberto com a cobertura, mas não do meu Espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, a força das religiões, e para confiarem na sombra do Egito, na sombra do mundo, na sombra das religiões. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. A confiança nas religiões, a confiança naquilo que diz o homem, se tornará em confusão para você, se você não se arrepender, se você não deixar de lado a confiança nos homens para tomar a confiança na palavra. Também no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 3, as Escrituras diz: porque os egípcios são homens e não Deus. Ouvinte, o seu pastor é homem, não é Deus. Por isso, se ele não falar aquilo que está na Bíblia, não tenha medo de negar, não tenha medo de deixar esse homem sozinho. Ou você quer ser guiado por ele também para cair junto no buraco? Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. Suas religiões são carne, não são espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Veja, tanto o ajudador como o ajudado. Alguém pode dizer: mas eu estou sendo enganado, eu não tenho culpa. Tem culpa sim, porque você tem preferido ficar com o homem e rejeitado a palavra de Deus. Em São Mateus capítulo 15, versículo 13, versículo 14, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. As pessoas têm validado hoje a palavra de Deus por suas interpretações. São Mateus capítulo 15, versículo 6 está escrito: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. São Mateus 15, versículo 6. Também segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Mas as pessoas têm esquecido que a Bíblia não é para ser interpretada, e eles têm interpretado segundo os seus pensamentos, segundo as suas maneiras, segundo as suas formas de ver. Por isso o mundo está repleto de denominações,
repleto de placas religiosas, repleto de caminhos. Mas a Bíblia diz que há um só caminho que conduz à salvação. Então veja, amado ouvinte, por causa de suas tradições tem invalidado o mandamento de Deus, suas interpretações. Mas Pedro disse, a palavra do Senhor, ela não é de particular interpretação. Então veja, pelas muitas interpretações que têm se enchido o mundo de igrejas, as pessoas têm achado melhor construir suas casas espirituais naquilo que o homem diz, na areia movediça que são as denominações formadas por homens, que pregam parte da Bíblia e negam o restante delas. Mas Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato. Insensato quer dizer louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mas que Deus te ajude, meu ouvinte, para que a sua casa espiritual esteja edificado na palavra, nas escrituras, não na imaginação humana. São Mateus 24:35, já citamos, aonde Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse programa que tem ido ao ar, tem chegado no seu lar, o nosso único objetivo, ouvinte, é vos mostrar essa palavra pura, é converter a sua fé de volta à fé dos apóstolos. Estamos pregando a mensagem de um profeta que Deus prometeu que enviaria para converter a fé dos filhos de volta aos pais, nós os filhos de volta aos pais apostólicos. São Mateus 17, versículo 11. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça e revelação. Lembre-se, um lugar de segurança para a sua alma é só a palavra. Naquele dia, disse Jesus, muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilha. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Veja só, esses não eram pessoas ímpias, não eram pessoas mundanas, não eram prostitutas, não eram bandidos, não, eram religiosos, que disseram, fizemos prodígios e maravilhas em teu nome. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Porque essas pessoas só pegaram a parte da cura divina, do bem-estar, e as outras, as doutrinas bíblicas, eles pisaram em cima, disseram que não havia necessidade de cumpri-las. Deus te abençoe, meu ouvinte, Deus te guarde, que Deus te dê a revelação, que Deus abra o teu entendimento para você crer nessas verdades que têm sido pregadas, e que quando os céus se abrirem, você esteja nesse lugar seguro. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor, onde os velhos crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor, Onde verdes pastos, quietas águas há. ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor.